Oi pessoal, aqui é a professora Sandra de Agroecologia. O tema da nossa aula hoje é recursos hídricos. Dentro dos recursos naturais renováveis, a água é essencial para a humanidade. O que são recursos hídricos? São as águas superficiais ou subterrâneas, disponíveis para qualquer tipo de uso de região ou bacia. As águas subterrâneas são o principal reservatório de água doce disponível para o homem. Aproximadamente 60% da população mundial tem como principal fonte de água os lençóis freáticos ou subterrâneos. Na imagem ao lado, nós temos os rios, os lagos e as lagoas. Impacto ambiental: falta de abastecimento hídrico. Atualmente, diversos países já sofrem com a falta de abastecimento hídrico regular, sendo que estimativas da ONU, Organização das Nações Unidas, apontam que no ano de 2025, mais de 2 milhões de pessoas sofrerão com a falta d'água em todo o planeta. Outro aspecto que temos que levar em consideração é que a população humana praticamente triplicou de tamanho no último século, levando a uma maior demanda de água, não só para o consumo humano, mas também para a produção de alimentos e criação de animais. Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Fábio de Geografia e hoje a gente vai falar de um impacto ambiental, talvez seja um dos mais discutidos aí desse novo século, que é a questão dos recursos hídricos, mas especialmente a questão da escassez do recurso hídrico. Existe um conceito muito interessante para a gente começar a trabalhar isso, que é o conceito de estresse hídrico. Estresse hídrico é um conceito que versa sobre a falta d'água, ou melhor, a quantidade de água insuficiente para atender a necessidade de uma pessoa. Necessidade, a gente está falando de tomar banho, do alimento, de lavar roupa, louça, enfim, das necessidades múltiplas que envolvem a questão da água. Um dado da ONU mostra pra gente que cerca de 35% da população sofre com estresse hídrico. Percebam que estresse hídrico é uma questão associada à falta d'água e a gente vai discutir daqui a pouco sobre essa falta d'água nos seus valores quantitativos e qualitativos. Boa parte do consumo de água está restrito ao espaço agrícola. Projetos de irrigação são responsáveis por cerca de 73% do consumo da água no mundo. 21% para atividade industrial e nós, com as nossas práticas diárias, cerca de 6% do consumo da água. É interessante a gente entender que quando a gente fala de estresse hídrico, a gente está falando diretamente a uma questão quantitativa, ou aparentemente é uma questão quantitativa, que é o seguinte: existem espaços onde esse estresse hídrico é favorecido, quando a gente pensa na quantidade de água que existe. Por exemplo, áreas áridas e semiáridas têm uma distribuição de recursos hídricos bem menor do que outras regiões. Então é normal que lugares como as zonas desérticas tenham um aumento dessa população que sofra com estresse hídrico. Porém, a industrialização, a urbanização desordenada, o uso de fertilizantes e agrotóxicos de forma indiscriminada no campo, vem criando uma coisa que é nova para a gente trabalhar, que é o estresse hídrico pela sua análise qualitativa. O que significa isso? Parece estranho, mas eu corro o risco de, no século XXI, um dos principais problemas ambientais ser a falta d'água em lugares que têm muita água. Como assim? A ideia é simples, é só a gente pensar que o mau uso desses recursos hídricos leva à poluição. E quando eu falo de escassez de recurso hídrico, eu não estou falando de falta d'água, mas sim de falta d'água de fácil acesso para o consumo. Então eu tenho lugares onde a poluição, nas suas mais variadas formas, a poluição dos seus mais variados agentes, pode ser responsável pela existência de estresse hídrico em lugares com muita água, quando a nossa discussão vai pela qualidade da água. Um exemplo fácil da gente perceber são lugares que hoje começam a sofrer com estresse hídrico apesar de ter muito recurso, como por exemplo o sul e sudeste da Ásia. Ali eu tenho grandes rios, tenho o Indo, o Ganges, o Mekong, grandes rios, porém eu tenho uma população que já começa a sofrer diante da poluição dos recursos hídricos.
Por isso, a questão da escassez do recurso hídrico não é uma questão de quantidade de água para a população, mas sim o quanto de água eu tenho de qualidade para que essa população possa consumir. Por isso é importante a gente entender que o Brasil, apesar de ser um país que tem uma grande quantidade de recursos hídricos, tem que se preocupar muito com a proteção desses recursos. O nosso país é um país que tem a maior bacia hidrográfica do mundo, né? A gente está falando aqui da Bacia Amazônica, a maior bacia hidrográfica do planeta. Ou seja, uma grande quantidade de água doce de fácil acesso. Temos extensos rios, Rio Paraná, Rio São Francisco, Tocantins, o próprio Rio Amazonas. E somos proprietários no nosso território dos 2 maiores aquíferos do planeta. O aquífero Guarani, que o Brasil divide junto com outros países da América do Sul, como Argentina, Paraguai e Uruguai, mas 3/4 estão no nosso território. E o maior aquífero do mundo, chamado de Alter do Chão, que fica 100% em território brasileiro, ali no estado do Pará e Amazonas. A solução para a questão da escassez da água é uma discussão sobre a sua qualidade. Além da conscientização do consumidor, seja no campo, na indústria ou na nossa própria casa, talvez uma das grandes discussões que a gente tenha que pensar para o novo século é sobre como os estados tratam a água, a discussão sobre governança. A água é um bem comum, é um recurso de todos, ou seja, a preservação de todos passa a ser algo muito importante. Então, essa é a nossa dica da nossa aula, pensar a água não só nos termos quantitativos, mas principalmente na questão qualitativa. Aí é o grande impacto ambiental. Até a próxima. Concentração dos recursos hídricos. No Brasil, se traçarmos um paralelo entre a concentração dos recursos hídricos em cada região, com o percentual da população brasileira que habita tal região, veremos que a região norte concentra aproximadamente 70% dos recursos hídricos e 7% da população brasileira. No outro extremo, temos a região sudeste, que concentra 6% dos recursos hídricos e mais de 40% da população brasileira. No âmbito do desenvolvimento sustentável, o manejo sustentável dos recursos hídricos compreende as ações que visam garantir os padrões de qualidade e quantidade da água dentro da sua unidade de conservação, a bacia hidrográfica. Legislação das águas. É atualmente aceito o conceito de gestão integrada dos recursos hídricos como um paradigma da gestão da água. Quase todos os países já adotaram uma legislação das águas, dentro da disciplina de direito ambiental. No Brasil, temos a Lei 9.949, de 1997, também conhecida como a Lei das Águas. Procurar este conceito é dar relevância à necessidade de integrar a gestão da água em função de seus diferentes tipos e uso, na irrigação, abastecimento, energia hidráulica, controle de enchentes, piscicultura, lazer e outros, das diferentes dimensões de conhecimento que estão envolvidas, dos diferentes tipos de instituições. Pressupõe a valorização da água em função da sua natureza renovável e fluida. Entre o conjunto de ações que possam ser desenvolvidas no âmbito da gestão das águas, possuem naturezas distintas, conforme podemos observar a seguir, que são de ordem preventivas ou corretivas, pontuais ou distributivas, educativas e legislativas. Então é isso. Bom estudo a todos e obrigada pela atenção.